A LDO, que é o rascunho do orçamento para 2026, foi finalmente aprovado pelo Congresso Nacional ontem, né? Essa foi uma aprovação mista, né? Tanto de senadores quanto de deputados. Agora segue para a sanção presidencial. Os parlamentares colocaram o presidente Lula numa saia justa, criando um calendário, um cronograma de pagamentos de emendas de execução obrigatória, emendas PIX, emendas de bancada e emendas individuais. São cerca de 13 bilhões de reais a serem pagos até julho de 2026. Esse prazo, esse calendário foi instituído pelos parlamentares por conta do calendário eleitoral. São valores que são enviados dos parlamentares para as prefeituras, principalmente aí para ajudar nas campanhas e apoio também àqueles parlamentares que visam a reeleição. Muito bem, o presidente Lula mostrou o seu descontentamento nesta quinta-feira sobre o assunto. Ele chegou a falar publicamente sobre isso, chamando esses valores de sequestro. Mostrou o seu descontentamento dizendo que essa grande parte do orçamento, né, mais de 50% do orçamento, indo direto para as mãos dos parlamentares, dos congressistas. Bom, aprovado, né, como eu disse, agora vai para a sanção do presidente da República. A LDO, pessoal, já era para ter sido aprovada até julho, né, em julho deste ano, junho, julho deste ano, antes do recesso parlamentar. O Congresso acabou aprovando um recesso branco, né, sem um recesso oficial, aprovou um recesso branco porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias não havia sido aprovada. Agora, a Lei Orçamentária Anual precisa ser aprovada até 22 de dezembro para que os parlamentares possam também sair no recesso no final de ano, para tirar o seu Natal, o seu Ano Novo, enfim, o seu fim de ano aí viajando. Então, temos até 22 de dezembro para que isso possa ser aprovado. Os senadores e alguns deputados já vêm dizendo que agora o foco é aprovar, sim, a Lei Orçamentária Anual, tirando totalmente o foco da sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado do presidente Lula para a vaga a ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora sim, acho que o Felipe está me ouvindo. Felipe, aprovaram finalmente com quase 6 meses de atraso, se já não tiver 6 meses de atraso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, colocando o presidente Lula contra a parede para pagar até julho do ano que vem 13 bilhões de reais em emendas de execução obrigatória. O presidente Lula vai ter que pagar. Não, exatamente. Primeiramente, boa tarde, Neira, boa tarde aos telespectadores. Sextou, né? E sextou com, finalmente, a aprovação da LDO no Brasil, né? Uma lei que devia ser aprovada no começo do ano, com as tratativas, com as negociações, com a enrolação, né, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, né? E, enfim, chegar no meio termo, foi aprovada no final do ano, né? Uma lei que tinha que ter sido aprovada bem antes, né, do que isso, né? E mostra claramente qual que é a preocupação do Poder Legislativo, né? Que é a questão das emendas em ano eleitoral. A gente sabe, por exemplo, que tem uma relação direta entre o deputado que manda emenda para o seu local de origem, né, e a probabilidade dele ser reeleito, né, ou dele ser eleito, né, em alguns casos. Né? Então, está totalmente ligado com a probabilidade de reeleição, propriedade de eleição, a emenda parlamentar. E um dos pontos que foram colocados pelo Poder Legislativo, goela abaixo do Poder Executivo, foi um prazo certo para destinar e para receber as emendas parlamentares, para que eles possam fazer o uso delas antes das eleições, né? Mais uma vez, você vê que ninguém está se importando nada com a sociedade, está só se importando com o próprio bolso, está só se importando em manter no poder. E o Lula tem uma razão no ponto nele, que é importante deixar claro aqui, né? Quando ele fala que o orçamento do Poder Executivo para implementar políticas públicas, né, é muito pouco, né? É quase nada, né? Você pega, por exemplo, as verbas carimbadas, né? Quase 90% é carimbado. Você pega, por exemplo, o governo tem que destinar 25% para a educação, 15% para a saúde, já são 40%, né? E em torno de 50% é folha de pagamento dos servidores públicos federais, né? Do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. Então, sobra menos de 10%, né, do orçamento público para você propor, implementar políticas públicas, né? Políticas emancipadoras da sociedade. E esse 10%, grande parte, né, é comida, é mordida pelo Poder Legislativo, pelas emendas parlamentares, né? Ou seja, há, de fato, um problema muito grande do orçamento no Brasil. Então, o que eu acho seria salutar
A discussão é a desvinculação da receita obrigatória, né? Eu posso, por exemplo, colocar R$ 1 em educação e esse gasto ser muito mais eficiente do que eu colocar R$ 10, R$ 20 em políticas completamente ultrapassadas, né? Então, não é a quantidade de valor que você destina a determinada situação, é sim a qualidade do gasto, né? E o Brasil, no meu modo de ver, tem que começar a discutir a qualidade dos gastos, né? E não o quanto que vai ser gastado em determinada rubrica, saúde, educação e outras áreas, né, sociais. Então, nós temos que dar esse passo, essa evolução, para, de fato, a gente ter um orçamento muito mais racional e muito melhor para a sociedade. Antes da gente falar um pouquinho sobre as emendas e sobre todo o imbróglio envolvendo também o Supremo Tribunal Federal e até mesmo a indicação de Jorge Messias e o problema que também envolve as emendas, vamos chamar a fala do presidente Lula, que mostrou aí o seu descontentamento, a sua chateação na aprovação da LDO com esse calendário previsto pelos parlamentares. Vocês acham que nós do governo temos algum problema contra o Congresso Nacional? A gente não tem. Eu, sinceramente, não concordo. Não concordo com as emendas impositivas. Eu acho que o fato do Congresso Nacional sequestrar 50% do orçamento da União é um grave erro histórico. Eu acho. Mas você só vai acabar com isso quando você mudar as pessoas que governam e que aprovaram isso. É isso, Felipe, é um grave erro histórico, mas que já está instituído em toda uma logística de trabalho, não só do legislativo, mas também do executivo, e que institui também um toma lá da cá entre os dois poderes. A gente não pode esquecer que isso acontece. É benéfico também, de certa forma, também para o Poder Executivo, que consegue aprovar suas pautas dentro do Congresso Nacional, barganhando as emendas parlamentares. Falando sobre os tipos de emenda, as emendas de execução obrigatória, como as emendas PIX, as emendas individuais e as de bancada, que são essas que vão ter que ser pagas até julho, a metade delas, né, mais da metade, até julho do ano que vem, elas foram investigadas pelo Supremo Tribunal Federal ano passado, começou no ano passado, já vem nesse ano, continuam sendo investigadas pelo ministro Flávio Dino, que começaram a ser investigadas a pedido do governo federal, do executivo, porque não sabiam de onde estava vindo esse dinheiro e para onde esse dinheiro estava vindo. Por isso o nome PIX, né? Uma transação, uma transferência muito, muito fácil, muito prática de ser feita, né? Não sabe para onde está indo, que projeto é esse, da onde está saindo, não tem um recibo, não tem uma explicação. Então, o Supremo determinou que o Congresso tinha que criar um novo projeto, principalmente para as emendas PIX. Tem que saber de onde sai, para onde vai, qual é o projeto. Então, o Congresso teve que se movimentar, criar um novo projeto de emendas, enviar para aprovação do Supremo Tribunal Federal e hoje isso está mudado. Ainda assim, as emendas PIX, elas existem, as individuais também, que são aquelas que os parlamentares pedem de forma individualizada esse valor para mandar para as suas prefeituras, para os seus estados, para as suas cidades, e as de bancada, que são aquelas que os parlamentares se unem em prol de um benefício ali em conjunto, né, em que eles próprios se unem num benefício, um projeto que vai apoiar a todos eles, aquela bancada específica, fazem esse projeto, o projeto é aprovado porque precisa ser aprovado e o valor é enviado então para essa cidade, para esse município, para esse estado em comum. Fato é que essa questão da fiscalização das emendas parlamentares mexeu com a logística do Congresso Nacional, isso não agradou, no ano passado isso desagradou muito o presidente da casa, que então era o deputado Arthur Lira, e também vem mexendo com a escolha do próximo ministro da Suprema Corte, que é o advogado-geral da União, Jorge Messias. Um dos argumentos para a demora da sabatina, um dos argumentos para não aprovação do nome também de Jorge Messias é a questão das emendas. Muitos parlamentares, inclusive que eu falei, dizem que tem medo de que ele seja o próximo Flávio Dino, que não ajudem nesse problema, digamos assim, do Congresso Nacional e que acabem atrapalhando e colocando mais lenha na fogueira, Felipe. Então as emendas elas vão muito além de apenas um valor que é pedido por um parlamentar, um dinheiro que sai do Poder Executivo e segue aí para os estados e municípios. Neira, você vê, por exemplo, um dos pontos que eu não concordo com muitas críticas a emendas parlamentares, né?
as pessoas que falam que a emenda parlamentar ela não deveria existir, né? Em todo país, né, civilizado no mundo, né, França, os Estados Unidos tem aí a Marx, né, que é a emenda parlamentar de lá, né, que o parlamentar pode apontar para onde vai destinar determinados valores, né? Ou seja, o problema não está no instituto em si, não está nas emendas parlamentares em si. O problema está na forma de funcionamento das emendas parlamentares. Claro que tem que ter transparência, claro que tem que ter justificativa, claro que não cabe numa república ter emenda que vai para determinado lugar sem nenhum tipo de projeto, sem nenhum tipo de estrutura de compliance, de transparência, para o cidadão saber de onde está vindo o dinheiro e para onde está indo o dinheiro, né? Então você vê, por exemplo, que eu sou daquele time que prefere muito mais aprimorar as emendas parlamentares do que proibir. Até porque as emendas parlamentares, Neila, têm uma certa importância, né? Por quê? Porque o poder executivo, né, o poder federal, né, ele está muito distante da ponta da população e da sociedade em geral. Então, às vezes, um parlamentar que conhece o seu município, né, conhece o seu distrito, conhece o seu bairro, né, o bairro do teu município ali, o que ele faz? Ele sabe qual que é o BS, qual que é o posto de saúde que não tem ambulância, por exemplo. Então, ele pode pegar um dinheiro para comprar ambulância, né? Então, dá para fazer política bem feita com emendas parlamentares. O problema, no modo de ver, é a transparência. O problema, no modo de ver, é exatamente o mecanismo das emendas parlamentares, que hoje em dia é uma caixa preta. Né? Isso que o STF tem, de certa forma, combatido, né? Tem pedido mais transparência e mais procedimentos claros para a destinação de emendas parlamentares. Né? Então, eu sou a favor de melhorar, aprimorar o instrumento. E você tocou num ponto importante. Né? Tem vários tipos de emendas. Tem emendas vinculativas, direcionadas, tem emendas de bancada e tem emendas regionais, por exemplo. As emendas regionais, a última vez que eu estava levantando elas, para você ter uma ideia, Neila, tinha muito dinheiro que não estava sendo destinado a projetos regionais porque não tinha projeto, né? E é muito mais firme, muito mais elegante, muito mais bem estruturado os deputados, por exemplo, de São Paulo, sentarem junto da oposição e da situação e pensar, poxa, o Estado de São Paulo pode ter um projeto de saneamento básico em tal região, né? Vamos destinar dinheiro para esse projeto no Estado de São Paulo. E outros estados da federação podem ter mais projetos de várias áreas diferentes, né? Então, essa emenda, por exemplo, regional, no modo de ver, fortalece a democracia, né? Fortalece a verba do poder executivo para projetos regionais e projetos estruturados localizados, né? Então, não dá para a gente ser contra a emenda parlamentar, mas dá para a gente ser contra a emenda parlamentar da forma como ela está sendo destinada atualmente.